Atenção, tá, gente? Bom dia, meus gases nobres! Mais uma aula de Química, JP, junto com vocês, trazendo nesta aula conteúdo novo, né? Sequencial a mistura das soluções. Hoje é misturar soluções, presta bastante atenção, com solutos diferentes. Vou deixar o card da aula passada, para que você depois dê um clique nesse card e assista a aula passada, que falamos muito sobre a mistura de soluções com solutos o mesmo, iguais, tá? Em que não há uma reação química. Porque os cátions e os ânions, quando colocado em solução, eles se dissociam, então não tem como agregar um outro cátion e agregar um outro ânion, porque eles são iguais em todo o sistema. E na aula de hoje é misturar soluções. O que é que essas soluções têm? Concentração e volume. Então, vocês têm que pensar já aí. O que é que eu vou trabalhar dentro da solução? Olha, eu tenho massa de soluto, tem volume da solução e tem a concentração, que pode ser expressa em título, densidade, concentração comum ou molaridade. Então, essas quatro concentrações, elas sempre vão seguir nós. Agora, com o diferencial. Os solutos são diferentes, que reagem entre si. Então, nós vamos agora, com muito cuidado, nesta aula, analisar uma reação, trabalhar ela bem, sabe, no pezinho da letra, seguindo todo um procedimento. Se os solutos são diferentes e há uma reação, então a coisa já muda. Não dá mais para trabalhar com aquela expressão onde você tinha M1V1 mais M2V2 igual MrVr. Não vou mais usar aquela expressão porque não é o mesmo soluto. São solutos diferentes que vão ter uma reação entre si. E se vai ter uma reação entre si, precisamos conhecer as duas substâncias e que estas substâncias, quando colocadas, adicionadas em um volume, né, você vai perceber que existem cargas positivas e cargas negativas. Das duas, né, gente? E os opostos têm que se atrair para formar o produto em uma reação química. Então, a aula de hoje vai estar em cima desse aspecto. Preste bastante atenção na reação química. Eu tenho aqui uma reação química, que vai ser representada por uma equação química. E nesta equação química, olha o que é que nós temos aqui que fazer. Balanceamento químico. Então, vamos ter que fazer uma revisão de conteúdo já trabalhado em séries anteriores. Balanceamento químico, ou seja, acertar os coeficientes estequiométricos. Então, daqui para frente, se eu tenho que balancear uma equação química, eu vou trabalhar com estequiometria. Aula essa trabalhada, né? Primeiro ano colegial, onde fazíamos balanceamento por tentativas e por oxirredução. Então, precisamos conhecer os coeficientes estequiométricos que deixa igual a massa dos reagentes igual à massa dos produtos. Né? A proporção de cada participante de quem inicia a reação, que são os reagentes, vai ter que ser igual em proporção aos produtos formados. É o número de mols que nós queremos encontrar aqui, na verdade. Esses coeficientes fazem uma relação com o número de mols que a gente tem na reação. Veja só. Primeiro passo, você vai ter que olhar para a sua reação química e efetuar o balanceamento. A quantidade de átomos nos reagentes igual à quantidade de átomos também nos produtos, como para a massa. Depois que você fizer o balanceamento, você vai converter as concentrações em mols. O que é que uma solução contém? Eu disse para você, uma concentração e um volume. Ponto. E essa concentração com volume,
você tem que transformar para número de mols. Porque os coeficientes que você encontrar na reação, você vai ter uma proporção estequiométrica. Quantos mols de cada substância tem nos reagentes e produtos. E aí você vem, na sequência, convertendo as concentrações em mols. O que é mols? É o número de mols. O que é o número de mols? Se você for analisar, é a concentração vezes o volume. Olha a fórmula que eu estou te dando para molaridade. Molaridade é igual a N1. Quem é o N1? Número de mols. Tá, gente? Dividido pelo volume da solução em litros. Eu estou pegando a concentração molar. Mas saibam que existem aquelas outras fórmulas relacionadas com outras concentrações. E eu preciso da tabela periódica para consultar massa molar de cada um daqueles constituintes. Né? Não se esqueçam que a fórmula aqui não é isolada. Eu tenho que voltar às fórmulas anteriores. Ok? Aí, para fazer essa conversão de concentração molar, você tem número de mols dividido pelo volume. Se eu multiplicar cruzado aqui, N1, N vezes V. N vezes V. Então, para achar o número de mols de uma concentração, de uma solução, eu tenho que pegar a concentração e multiplicar pelo volume. Isso para quem, gente? Para molaridade. E se você for fazer a relação de concentração comum, se você vai trabalhar com concentração comum, você tem que converter para número de mols. E como que você converte? Aí você lembra que existe essa fórmula, tá? Concentração molar comum é igual a molaridade vezes massa molar da substância. O que é isso aqui? Uma relação entre duas concentrações. Nós já sabemos fazer essa operação matemática aqui. Quem é o MM? É a massa molar. De quem? Dos elementos que contém a substância. E precisamos consultar a tabela periódica, a TP. Né? Coloco lá para vocês TP, tabela periódica. Tem que consultar sempre para converter uma na outra. Então, dentro dessas misturas de soluções que são com solutos diferentes, você vai ter que trabalhar com uma estequiometria, que indica uma proporção, né, do número de mols de cada substância, dos reagentes e produtos. E eu coloquei que no segundo passo, com os dados que são fornecidos no exercício, eu vou deixar todas as concentrações para mols. Porque aí facilita o cálculo final da solução obtida. Ou da solução que ainda vai reagir. Quantos mols do reagente ou do produto, se é produto, está formado. Se é reagente, ainda vai ser consumido. Para que se forme produto. Reagente diminui, produto aumenta com o passar do tempo. Correto? Então, vamos aqui apagar, colocar uma reação aqui e trabalhar com ela. Esse balanceamento, tá? E depois a gente vai fazendo o cálculo na sequência. Prestem bastante atenção aqui nesse exemplo, tá? Vamos colocar aqui um exemplo onde você tem HCl mais NaOH, setinha, formando o produto. Vejam só. Você tem uma reação química. Os solutos são diferentes. Olha só, eu tenho uma mistura de duas substâncias. Então, já sei que são diferentes. E há uma reação. Quem serão os produtos nessa reação entre ácido e uma base? Aqui você tem um ácido, tá? Ácido de arrênio. Então, aqui você tem um ácido. O conceito de ácido tem a presença do hidrogênio aqui característico. E aqui você tem uma base de arrênio. E você tem uma hidroxila, ó. OH, e aqui você tem H, correto? Vamos
colocar cada substância dessa em água e ver o que é que acontece com seus íons. Vejam só, estou misturando duas soluções. Depois eu te dou a concentração de cada uma delas e o volume de cada uma delas. Vamos imaginar agora você colocando o ácido na presença de água. Ácido, ó, na presença de água. Se eu vou ionizar o ácido, significa que o hidrogênio na tabela, ele tem carga mais 1. Correto? Mas separou quem? O Cl menos 1. Isso aqui, cargas positiva e negativa, vocês sabem muito bem. Tá? Olhando tabela periódica. As famílias que eles pertencem. Então, o hidrogênio, mais 1. E o cloro, menos 1. Por quê? Ele é da família 7A. E outra, a água ela entra aqui no meio e separa o que nós temos de cátion, e esse é o nosso ânion. Tá? Esse é o nosso ânion. O que é o ânion? É uma estrutura carregada negativamente. E o cátion carregado positivamente. O que a água fez? Entrou no meio e separou o hidrogênio do cloro. Ó. A água fez essa espécie de ionização, separar os dois. Ok? Então tem o H e tem o Cl. A água entra e faz a dissociação ou ionização desse ácido, separando em seus íons. Da mesma forma, nós vamos fazer com a base. Essa base aqui. NaOH. Lembrando, né? Esse ácido é líquido, aqui eu tenho água, então diz que está numa solução aquosa. Vai lá. E o hidróxido de sódio, ele é sólido. Tá? Ele é sólido. É aquela soda cáustica que nós temos guardada em casa, que muitas vezes utilizamos para fazer o sabão. Hidróxido de sódio. O que a água vai fazer? Vai solvatar. Ela vai dissociar. Vai separar o Na. Vai separar o Na mais do grupo OH menos. Ó, a água entra aqui e separa o cátion, que é o sódio. O cátion, que é o sódio. E também estão em solução aquosa. E o OH não se separa, ele continua juntinho, OH, tá ok? É o que caracteriza uma base, por ter OH no final desse composto. Tá ok? Então, o que é que você tem? OH menos, Na mais. E como você sabe que é mais e o outro que é menos, Jota? O hidrogênio, ele é da família 1A, então ele tem carga mais 1. O sódio também é da família 1A, ele tem carga mais 1. E aonde que eu vejo isso aqui? Existe uma tabela que depois eu deixo para vocês aqui, a tabela de cátions e ânions. Quando você estiver consultando aí na literatura, na sua internet, você coloca lá, tabela de cátions e ânions. Vai aparecer uma tabela enorme, que ali tem muitos cátions, todos os cátions e todos os ânions que está na tabela periódica. Claro, né, gente? Misturado com outros elementos. Não vai vir só o Na, o H. Vai ter outros tipos de íons que vão ter mais de 2 elementos ou 3 elementos químicos. Então, tabela de cátions e ânions, para montar o produto que vai ser formado aqui. A reação, muitas das vezes, ela é dada com o produto formado. E o interessante aqui, o central da informação, é você completar o produto, balancear e encontrar a concentração pedida. Então, se atentem a isso. Vamos lá. Eu terminei aqui a dissociação da base e a ionização do ácido. Beleza. O que é que você está vendo aqui? Você está vendo vários íons dentro da solução. Isso aqui é como se fosse aqui um vasilhame, assim, ó, um recipiente, e você tem
estas substâncias dentro de um recipiente, um laboratório, tendo uma mistura. Claro que existe a água aqui também no meio, né? As moléculas de água, e são várias moléculas de água aqui no meio. Além disso, existem vários outros cloretos, vários hidróxidos, não é só um de cada, tem vários, né? Muitos. E agora você vai fazer o quê? A multiplicação cruzada. Ó, olha o que, é que você vai ter. Esse com esse. E depois esse com esse. Olha lá. Você vai juntar os opostos se atraem. Eu falava no início da aula que os opostos se atraem. Depois que você provoca a dissociação desses compostos em água. Geram-se novos íons. Então, aqui dentro, esses cátions e esses ânions, eles são os íons. Carregados positivamente e negativamente. Vamos juntar o oposto, que é o sódio, com o cloro. Vai dar o quê? NaCl. Concordam? Olha só, juntei o sódio com o cloro. Cloreto de sódio. Formou um sal de cozinha. Olha lá, cloreto de sódio. Só que você não vê o cloreto de sódio aqui, ó. Cadê ele? Você tem o ácido mais a base. Que reagiram entre si e já formaram um sal. E você vai trazer e colocar ele aqui. Ó, NaCl mais. Então, o que é isso aqui? Já é um produto. Uma reação química, ela tem reagentes e depois da seta você tem o produto formado. E o outro agora? H+, mais OH-, olha o que é que você vai encontrar. H2O. Uma reação de neutralização. H+, OH-. E um O. Um H daqui com esse outro H vai dar o quê? Molécula da água. Olha ela aqui. Então, você vai ter outro produto formado. Olha só quem é o produto formado. Água. Vê se ela estava aqui antes. Não. Ela foi formada quando colocou para reagir essas duas substâncias aqui iniciais. Por isso que eles são reagentes e o que estão depois da seta são os produtos. Tudo pizza? E aí? Todas essas informações aqui, elas são importantes para você chegar e colocar lá para o seu grafite, depois da setinha, os produtos que foram formados a partir dessa reação aqui mostrada para você. E em outras situações, eu já coloco a reação pronta. O autor coloca ela pronta, você faz o balanceamento e resolve o final. E vai ter as duas situações. Completar o produto, fazendo a reação aqui, tá, de cada uma deles, e outra vai vir direto para você. Agora eu vou apagar aqui para mim ter espaço. Se vocês quiserem tirar um print com o celular, fica à vontade, tá? Fica à vontade, porque nós estamos completando a reação com a participação desses íons. Eu tenho ácido, que é ionizado em água, libera H+, Cl-. Depois eu pego a base, que é sólida, coloco ela em água, vai ter uma dissociação entre o sódio, que é o metal, e o OH-. Esses íons que estão dentro da solução, os opostos vão ter que se atrair. Os opostos que eu falo é o quê? É o cátion de uma substância com o cloro de outra substância. Ó. São diferentes. Ó. O hidrogênio do ácido com o OH da base. Então, são outros íons diferentes. Quando eles se juntam, novas substâncias são formadas. Tranquilo? Agora vamos balancear. Vamos balancear esta reação aqui. Vamos lá. O que é o balanceamento? Vejam só. Quantos vamos analisar aqui? Ó? Vamos analisar. Você vai colocar aqueles números antes. Esses números que nós colocamos aqui antes, nos tracinhos aqui, ó. São os coeficientes. Olha lá.
Existe uma regrinha para você balancear e você vai seguir essa ordem bem aqui que dá certo pra caramba, viu, gente? Ó, macho, tá? Segue essa ordem aqui e diz assim: M para metais. Primeiro, olhem para os metais. O que é o M? Metais. O que é o A? Ametal. Aqui é quem? Carbono. Vai deixando por último. Esse aqui, hidrogênio. Estou demorando bem nessa questão para entender, tá? E por último aqui, o átomo de oxigênio. Então, quem vai ficar por último? Oxigênio. Quem que você vai olhar primeiro na reação? Metal. Quem é o metal aqui? Sódio. Então, vamos olhar ele primeiro. Ó, sódio. Tem um sódio aqui, gente. Ó, não aparece o número 1, mas tem. Ó. Então, tá igual. Ó, um sódio e um sódio. Ok? Se tá igual, eu vou colocar o número 1 aqui, dizendo que eu tenho um átomo de sódio. E aqui também o número 1, que indica um átomo de sódio. Já foi. Agora eu vou olhar a metais, que não seja carbono, hidrogênio e oxigênio. Então eu tenho cloro. O cloro não está aqui, ele é um metal. Esse carinha aqui, quando não aparece nada, é 1 também. Ó. Só que eu já coloquei o 1 para o sódio. Então ele também tem 1 para o cloro. Saca? Olha lá. Esse 1 aqui serve para o sódio e serve para o cloro. Eu não posso apagar esse 1 e colocar um 2. Dizer que eu vou ter 2 cloro, então eu vou também ter 2 sódio. E aqui eu tenho um sódio, já não dá certo. Então, aqui eu tenho reagente e ali o produto. Então, o que eu vou fazer? Se aqui eu tenho um cloro, aqui eu vou ter também um cloro. Aqui eu tenho um que não aparece, mas eu coloco o número 1 aqui, que representa o cloro. Então, gente, a questão é reagentes, e aqui eu tenho, depois da seta, produto. O antes e o depois tem que ficar iguais. Tá? E esses números 1 que eu coloco aqui é para você lembrar que não é 2, não é 3, é apenas 1 que está oculto aqui de cada um deles. Mas os coeficientes são colocados no início de cada molécula, de cada composto. Então, quer dizer, o cloro e o sódio já estão certos. Agora eu vou procurar carbono. Não tem carbono, agora tem hidrogênio. Então, vou hidrogênio. Um hidrogênio daqui, com mais esse um hidrogênio daqui, dá 2. Nessa molécula eu tenho um hidrogênio. Mas nesse outro composto eu tenho outro um hidrogênio. Soma, 2. Produto. Olha o que você já tem direto lá. 2 hidrogênios. Para não alterar o resultado, vai ser quanto? 1. Perfeito? Então, aqui você tem quantos hidrogênios? 2. Mas tem quantos oxigênios também, fazendo a continha lá? 1. E por último, oxigênio. Lá deu 1 já. E aqui? Não tem. E aqui tem, ó. Então, esse 1 serve para o O aqui também, ó. Então, 1O. E lá já tem 1O. Então, está balanceada com esses coeficientes 1 e 1. Tudo pizza? Não precisou colocar número 2, número 3 aqui. Já está com esses números que eu coloquei. 1 são coeficientes estequiométricos. Tá ok? 1, 1, 1 e 1. Pronto. Já está balanceado. Mas nós tivemos que fazer essa análise. Às vezes, de olho na prática, você já sabe que está balanceado. Se tem dúvidas, você tem que fazer o balanceamento. Conferir o antes e o depois. E obedecer a regrinha do macho. Lembra de macho? No sentido de qual a primeira a ser olhada? Metal. Depois, a metais. Depois, carbono, hidrogênio e, por último, oxigênio. Você consegue fazer o mata do balanceamento. Tranquilo? Agora, vamos trabalhar na proporção aqui, ó. O que é que você tem aqui? 1 mol. Aqui, 1
mol. Produto, 1 mol. Água, 1 mol. Beleza? Olha o que é que você tem aqui nessa reação. 1 mol. Se você tivesse colocado o número 2 aqui, seria 2 mols. Se encontrasse na água lá um 3 aqui, um coeficiente, 3 mols. Por isso que os coeficientes, eles te dão uma proporção em número de mols. Agora, vou olhar o enunciado do exercício. O enunciado do exercício vai me dizer o quê? Agora eu tenho que usar as concentrações e converter para número de mols. Olha só o problema que eu vou criar agora. Ó. Misturou-se deixa eu começar para não ficar grande aqui o texto. Ó, olha o exercício. Misturou uma solução de ácido clorídrico. Misturou-se uma solução de ácido clorídrico. Quem é o ácido clorídrico? Ó, já está ele aqui, ó, tá? Estou fazendo uso do que está no quadro. Uma solução de ácido clorídrico de 0,5 mol por litro e volume de 50 mililitros com outra solução de NaOH, entre parênteses, é bom sempre a gente estar explicando o nome, escrevendo o nome, hidróxido de sódio. Misturou essa primeira com uma outra solução de hidróxido de sódio com volume de 150 mililitros. Qual a concentração do hidróxido de sódio após a mistura? Olha aí. Prestem bastante atenção o exercício que vai vir. Ó. Antes de você olhar para essa reação aqui, ela não tem. Desse texto, dessa questão, vai aparecer essa equação feita por você. Ou eu posso dar já ela pronta também, abaixo do enunciado. As duas coisas que eu venho falando para vocês. Misturou-se uma solução de ácido clorídrico. Qual a concentração do ácido clorídrico? 0,5 mol por litro. Qual o volume dessa primeira solução? 50 mililitros. Então, essa solução, ela foi o quê? Misturada com outra solução. Olha a solução número 2. NaOH. Então, veja que não é a mesma. Aqui você já vê que são substâncias diferentes do hidróxido de sódio, com volume de 150 ml. Ponto. Qual a concentração do NaOH após a mistura? Então, tá certo? Como é que você analisou aí o enunciado que eu vou apagar para poder escrever aqui debaixo? Aí você já vai fazer o quê? A reação, e eu já mostrei para vocês aqui. Tá? Então, vamos transformar agora, vamos organizar a nossa resolução disso.
Aí você organiza, ó, ácido. O que é que você tem no ácido aqui? Para o ácido. Você tem o volume do ácido, que é de 150 não, 50, né? Presta atenção, 50 mililitros. Concentração do ácido, molaridade do ácido, igual 0,5 mol por litro. O que é que está faltando você encontrar aqui? O número de mols do ácido. Lembra da formulazinha lá que nós colocamos no início da nossa aula? Ó, molaridade do ácido é igual número de mols do ácido dividido pelo volume em litros. Olha essa fórmula aqui te esperando. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Transforme esta concentração para número de mols. Olha só o que é que eu tenho debaixo de cada substância na estequiometria. Mol, mol e mol. Então, eu tenho que converter isso aqui para mol e trabalhar na regra de 3. Por quê? As concentrações, elas têm que ser expressas iguais. Se é mol, é mol. Se é grama, é grama. Entendeu? Se é volume, é volume. Eu não posso trabalhar com unidades diferentes. Tô tranquilo? Então, vamos lá. O que é que eu faço para descobrir isso aqui? Ó, quanto que é a concentração do ácido? 0,5. Aqui na frente, quem é o Na? Número de mols do ácido. E o volume em litros. 50, você divide por 1000. Corta um zero aqui, um zero, ficou 5 centésimos. Então, dá 0,05. Ok? Isso aqui dá 0,05 litros. Porque aqui está mililitro e o volume é em litros. Então, 5 dividido por 1000 dá 0,05. E agora, o que é que você vai fazer? Multiplicar cruzado aqui, ó. O que é que eu disse para vocês lá no Class? Calculadora, tabela periódica para poder andar bem a aula. Né? Quanto que deu? Quanto? Oi? Estou aguardando. Vocês me ajudarem. E aprender também a fazer na aula. Professor, Oi? deu 0,025. Pronto, obrigado. 0,025 mol. Olha o que é que você encontrou para o ácido. Esse A é o início de ácido que eu estou me referindo. Quando for base, eu vou colocar a letra B, para identificar para você. Então, olha o número de mols que você encontrou. 0,025 mol. De quem? Do ácido. Aí, esse valor aqui, eu trago para cá, para debaixo desse 1 mol do ácido lá na equação. Vou colocar aqui, ó, 0,025 mol, tracinho, cheguei em quem? Hidróxido de sódio. Qual que é a pergunta? Qual a concentração do hidróxido de sódio após a mistura? Viu? Que não deu a concentração do hidróxido de sódio, ele pediu para você encontrar. Então, aqui você vai usar o que matematicamente? X. Vai usar um X. Que vai ser, esse X que você vai encontrar vai ser quem? Por enquanto, o número de mol. Mas não vai ser a concentração. Aí depois, queridos, que vocês acharem o número de mols, vem para cá, ó. Para essa forma. Aí você acha a concentração da base. O NB aqui, tá? Porque vai ser da base. Certo? Mas o que é que você vai achar primeiro? O número de mols da base. Porque o X está debaixo do mol da substância básica. Vamos fazer a regrinha de 3? Ó, 1 vezes X, fazendo para cá, tá?
Fazendo nesse cantinho aqui, ó. Para a base, tá? Vamos achar o número de mols da base. Olha aqui, ó. 1 vezes x. Vai ser x. 0,025 vezes 1, você está fazendo o que aqui? Multiplicando cruzado, certo? Por isso que eu estou indo lá para a direita. Esse valor vezes 1 vai dar o mesmo. 0,025 mol. De quem? Da base. Correto? Então, o que é que você encontrou ali? A mesma quantidade do ácido. Por quê, gente? A proporção foi de quanto? 1 para 1, concordo? A proporção? 1 para 1. 1 para 1. Olha só esses coeficientes, eles mostram o quê? Uma proporção. Então, o número de mols do ácido foi igual ao número de mols aqui, ó, o número de mols da base. É o mesmo valor, ó. Por quê? 1 é 1. 1 para 1. Se 1 fosse dobro, né? Aí já muda 2 vezes. Ou para mais ou para menos, de quem você está relacionado. O que é que ele quer agora? A concentração. E para achar a concentração da base, o que é que você vai fazer de continha? Deixa eu apagar aqui na frente. O que é que você vai fazer de continha? Isso aqui, ó. Molaridade da base é igual número de mols da base e o volume em litros. Molaridade da base. Vamos procurar. Molaridade da base. Número de mols da base. Olha o que você encontrou. 0,025 mol. E agora, o volume da base. Você vai ler no enunciado. 150. O volume da base foi dado no enunciado, que é de 150 mililitros. Só ler o enunciado que está dizendo que misturou com hidróxido de sódio, volume de 150 mililitros. Se eu dividir por 1000, vai dar 0,15 centésimo, né? Olha lá, o que é que vai dar? Isso aqui dividido por 1000, igual nós fizemos aqui para o ácido. Ó. Os volumes em mililitro tem que converter para litro. Olha aqui. Tranquilo? Tem que converter para litro. Não. Lá está dizendo assim, misturou-se uma solução de ácido clorídrico de concentração 0,5 mol por litro com volume de 50 mililitros. De quem? Do ácido. Aí misturou esse ácido com 150 ml do hidróxido de sódio. Com 150. Então, o que é que ele deu do hidróxido de sódio aqui? Apenas o volume, que foi 150. Eu coloquei ele aqui agora. Que não pode ser 50. O 50, olha aqui, de quem é? Do ácido. Tudo pizza? O 50 é do ácido. Tranquilo. Aí, como ele me deu 150 mililitros da base, o que é que esse problema pediu que você fizesse? O encontro do número de mol da base, usando os dados do ácido, que deu 0,025. Aqui é x. Como é 1 para 1, também o x vai valer 0,025 mol da base. Essa quantidade aqui, agora, é o número de mols da base. Tem como eu achar a concentração do hidróxido de sódio agora. Por quê? A concentração é número de mols encontrado e o volume fornecido no enunciado. 150 por 1000, 0,15. Divide para nós, fazendo favor. Quanto que deu? Zero 16. Vamos aproximar para 0,17. O quê? Mol
por litro. 0,17 mol por litro. Olha lá. O que é que você tem? 0,17. Então, a concentração, né, do hidróxido de sódio foi de 0,17 mol por litro. 0,17 mol por litro. Pronto. Chegamos ao final do exercício. Conversamos bastante? Sim, explicando, tirando as dúvidas, detalhes. Desde o início da formação da equação até chegar ao cálculo final. Acredito que com fazer, claro, você vai ter o quê? Um tempo bem mais tranquilo para você chegar a essa resposta aqui sem ter que demorar tanto, que eu quero dizer. Você já pode partir com suas habilidades. Por isso que o importante aqui é desenvolver a habilidade de interpretação e de operação química dentro dos enunciados. Tudo bem? Qual é a concentração do ácido inicial? 0,5. E a concentração da base após a mistura? 0,17. Eu não sabia quanto que era dela no início. Então, depois que aconteceu a mistura, eu sei que 0,17. Ele poderia perguntar qual a concentração do cloreto de sódio formado, porque o produto aqui é o cloreto de sódio. Ele poderia colocar o X aqui, ó. Só que o X também ia ser quanto? 0,025. Porque qual é o coeficiente? 1. E quem seria do ácido? 1. Qual é a proporção? Que eu apaguei aqui? 1 para 1. Certo? Os valores se repetem. Agora, qual que seria o volume para determinar o cloreto de sódio? Se caso ele pedisse, como vai, sabe, nas próximas. O que é que você tinha no início? 50. Mais quanto no final? 150. Então, se você somar o produto aqui, vai ter um volume de 200 mililitros. Tudo pizza? Deixa eu voltar lá em cima para você ver. Se for determinar a concentração do produto, você tem que misturar os dois volumes, porque é produto após a mistura aqui. Se tratando de produto, depois da seta, né? Então, eu tenho 50 que vem do ácido, mais 150 que vem da base. Somando, eu tenho um volume total de 200. Mas ele pediu do hidróxido de sódio. Então, antes de formar esse produto, o hidróxido de sódio ele tem um volume de 150. Eu não posso pegar 150 mais 50 e dizer que é 200, porque ele está o quê? Antes de formar o produto. Então, eles estão reagindo para formar o produto. Tranquilo? Vamos apagar a tela e colocar mais. Tá? Vamos colocar mais aí, outras informações aí. Em que os coeficientes mudam. E se mudam os coeficientes, mudam também a reação. Tranquilo? Vamos lá. É interessante, viu? Exige um pouco mais da gente. Em relação à outra, que era apenas misturar substância com o mesmo soluto. Tranquilo. Vamos colocar aqui número 2. Ó. Vamos pegar aqui um enunciado. Misturam-se 100 ml de uma solução aquosa, de ácido sulfúrico, a fórmula dele, H2SO4, tá? De concentração
de concentração 0,2 mol por litro. Com, ó, misturou L, essa concentração aí, com 200 mililitros de uma solução de iodeto de potássio. Vai ter situações que ele vai fornecer só o nome, ó. Presta atenção aqui, ó, iodeto de potássio. Aí você vai ficar, professor, mas não deu a fórmula. Você vai correr atrás. Você vai pesquisar, vai buscar no livro, na internet, na literatura, fórmula do iodeto de potássio. A fórmula do iodeto de potássio é Ki. O Google está dizendo lá para mim. Eu fiz a pergunta. O professor não deu a fórmula do ácido sulfúrico. E ele está dizendo que vai reagir com outra substância. Qual a fórmula do ácido sulfúrico? A fórmula do ácido sulfúrico é H2SO4. Tem que correr atrás, né? E aí a gente vai crescendo o nosso grau de conhecimento. De cair. Ó, determine a molaridade do sulfato de potássio. Determine a molaridade do sulfato de potássio. Fórmula, aí você está tendo aqui as informações. Caso não tenha, né? Formado, o que é que ele está dizendo? Formado. Se ele está formado é porque está depois da seta, né, gente? Ó, olha os termos. Formado na reação promovida pela mistura. Olha só o que é que ele deu aí de informações, né? Determine. E se ele pediu aí o determine, né? Não interrogou, então você agora vai montar a reação. Misturam-se ácido sulfúrico com iodeto de potássio. Misturou e vai formar produtos. E ele já mostrou um dos produtos que serão formados. K2SO4. Qual é a concentração desse sal produzido na reação? Pela mistura. Então, se é produto, olha só o que é que ele tem de ml. 100. Com mais quanto na próxima? 200. Então, qual vai ser o volume que ele vai utilizar? 300. Porque esse cara aqui, ó, ele foi formado. E o que é formado após a seta indicada na reação, você tem produto. E eu somo os valores dos volumes iniciais. Ok? Um tempinho aí para vocês começarem a pensar, fazendo favor. Beleza? A gente vai deletar aí para poder fazer a reação. Porque o curioso aqui não é nem pegar os dados aqui e converter um no outro, né? Mas simplesmente eu tenho que ter o ponto de saída, o ponto de partida, que é a minha reação. H2SO4 e Ki. Depois a gente lembra dos valores aí. Se quiser tirar um print do exercício, também é bom. E depois você faz novamente, você, no seu caderno. Tá? Pode bater um print aí. Existe um comando, de repente você está com o seu notebook aberto, né? Outros estão com celulares, mas eu vou dar um comando para o notebook. Às vezes vocês já sabem. Para fazer um print
de qualquer tela, qualquer arquivo, você vai segurar a bandeirinha do Windows que tem no seu teclado, né? O Windows, que fica ali perto do Alt, perto da tecla Ctrl. Então, você segura naquela janelinha Windows, Shift, tem uma outra teclinha do lado aí, Shift, você segura as duas teclinhas e aperta a letra S. Tá? Isso é para você fazer o quê? Um recorte da tela da aula de qualquer situação. Windows e Shift. Segura as duas ao mesmo tempo. E vai com a outra mão e trisca na letrinha S. Aí vai aparecer o quê? Uma tela com a ferramentinha de você selecionar o que você quer. Aí você seleciona a questão, número 2, e cola no seu Word. Abre o Word, o editor de texto, e cola lá dentro. Tá? Não precisa, como se diz assim, PDF, uma imagem. Qualquer tela que tiver, você consegue fazer isso. O Windows, que é a janelinha, tá? Aquela bandeirinha que fica lá no teclado. Shift e aperta a letra S. Aí você seleciona que dá certo. Beleza? Vamos lá. Vamos deixar esquematizada, né? Ou terminar ela, se der tempo. Eu falei que eram uns 50 minutos. Mas vamos lá, pelo menos deixar arrumadinho aqui. Olha aqui. Reação. H2SO4 mais KI. Setinha. Então, você vai misturar essas duas substâncias aqui, essas duas soluções. E o produto formado? Não sei quem é o produto formado ainda. Ele me deu um dos produtos, hein? Ele me deu um dos produtos. Disse que esse K2SO4. Ó, mais o outro aqui que nós não sabemos quem é. Tá ok? Então, ele já forneceu um dos produtos. Ele disse que esses dois se misturam e forma o K2SO4. Quem é o número que nós vamos colocar aqui? Os coeficientes. Ó. Lembra daquela relação chamada de macho? Lembra? Então, você tem que estar sempre lembrando ali, ó, macho. Metais, ametais, carbono, hidrogênio, oxigênio. Beleza. Como que eu vou descobrir o outro lá, Jota? Você vai separar as cargas. Olha como é que você vai separar as cargas. Você tem aqui, ó, fazer aqui, H2SO4. Lembra que aqui é um ácido. Então, você tem que buscar essas informações. Aqui é um ácido. E o ácido vai ter que liberar quem? O hidrogênio. Qual é a carga do hidrogênio? Mais. Quantos hidrogênio? 2. Ok? 2 hidrogênio. Mas, quando você tirou o hidrogênio, olha o grupo que sobrou. SO4. Menos 2. Tudo pizza? Ó, SO4 menos 2. 2 hidrogênios. Se eu tirei o hidrogênio, sobrou SO4. E o porquê do 2 lá em cima? O número que você está vendo aqui é quem? 2. Então, ele pode subir. E determinar o grupo do menos 2. O 4 não sobe porque o hidrogênio sempre tem carga mais 1. São detalhes que vocês vão buscar na tabela de cátions e ânions. Lembre-se da tabela de cátions e ânions que eu vou buscar lá na internet. Aí você vai ver o quê? Esse ânion aqui, ó, sulfato. Por isso que ele já escreveu o nome desse cara lá no texto. Sulfato de potássio. Está escrito. Se você tirou o print, está lá escrito. Sulfato, potássio. Porque o SO4 é quem? O sulfato. E por que menos 2? Porque ele tem 2 átomos de hidrogênio. Se fosse 3, menos 3. Aí você olha lá na questão das ligações químicas também trabalhadas. Então, junta essas informações.
E agora, quem é o próximo? KI. KI. Quem é que vai ser separado aqui? O K e o I. Qual é a carga do K? Mais. Por quê? Aqui é o número 1, aqui é o número 1. Se eu subir à direita, é menos 1. Se eu subir à esquerda, a carga do potássio é mais 1. E aonde que eu olho isso? Na tabela de cátions e ânions. Vou consultar a tabela de cátions e ânions. Aí você vai ver que o K é mais 1 e o I é menos 1. E agora, lembrem que isso aqui está dentro da solução, ó. Em uma vasilha, né? Um becker de vidro. O que é que nós vamos fazer? Os opostos vão se atraírem. K mais 1 do ladinho SO4 menos 2. K mais 1, SO4 menos 2. O que é que você tem? Olha para cá. Olha para lá. Desce o 2, né? Tá vendo que tem um 2zinho aqui? Então, você vai descer esse 2. Se ele subiu, ele desce para formar outro composto de carga diferente. Ele aqui está com hidrogênio. Agora ele está com o potássio. Por isso que o 2 desce para o pé do potássio. E o 1 não precisa aparecer aqui e você usar parênteses. Ó. Que o 1 é oculto em qualquer lugar. Tá bom? Mas se fosse o número 2, colocaria parênteses e desceria. Então, formou quem? K2SO4. Tá aqui, ó. Olha lá. E agora, esses dois aqui, ó. H mais e menos. Aqui é mais 1 e menos 1. Desce, tanto faz descer ou não, eles não vão estar visíveis. Formou quem? HI. Então, a outra substância, gente, ó, é o HI. Que número é esse? 2. 2. Aqui o número que não tem, você sabe que é 1. Ó. Aqui você sabe que é 1. E aqui você sabe que é 1. Então não precisa esses 1 aparecer, como eu estou dizendo para você. Aqui o 2. 2 vezes esse 1 que está escondidinho, dá 2. Junta o H com I. HI. 1 e 1 lá em cima, não precisa deixar um aqui e um aqui. Ó, não precisa. Descer o 1 para cá e 1 para lá. Não precisa fazer isso. Então, olha lá quem é. E aqui eu já tenho um coeficiente, ó, que já apareceu, ó, completo. Olha lá o 2. Tranquilo? Agora vamos balancear o resto, né? Usando a regra do macho. Metal. Quem é o metal aqui? É o potássio. Quantos potássio aqui, ó? 2 átomos. Tem 2 átomos. E aqui tem quanto? No reagente. Bora? Tem 1. Tem 1. Então, se aqui é 2 e aqui tem 1, ó, eu vou colocar o número 2 bem aqui para ficar igual de lá, ó. 2 potássio. Não é que já tem 1, eu vou colocar 1 e dizer assim, 1 com mais 1 vai dar 2. Não, é o número 2 inteiro. Para não alterar, aqui vai ser quanto, gente? 1. Então, você tem 1 vezes 2, dá 2. E aqui eu tenho 2. Tá igual. Beleza? A metais é a letra S de enxofre. Aqui não tem S aqui na linha. Então, quantos enxofre aqui, ó? Um S. Aqui, quando você está vendo, ó, é um S. Então, para não alterar esse 1S no produto, que aqui é produto, do lado de cá é reagente. Para não alterar esse 1S, aqui vai continuar sendo 1. Eu vou ter também o quê? 1S. Igualou S. Carbono. Tem carbono? Não. Tem quem agora? Hidrogênio. Quantos hidrogênio aqui, ó? 2. Aqui já tem 2, ó. Olha como é que deu certo. 2. Igualou. Último, óxido. Aqui eu tenho 4, ó. 4. Aqui é 1. Então, 1 vezes 4 é 4. Se aqui fosse um 2, daria 8.
É 2 vezes 4. E aqui? Ó, 1 vezes 4. Quantos pezinhos no oxigênio? 4. E aqui? 1. Então, continua igual. 4. Então, olha só os números que você colocou. 1, 2, 1, 2. São os coeficientes. Então, você acaba de encontrar os coeficientes. Ó. 1 mol. Aqui, 2 mol dela. Aqui, você encontrou lá, ó, 1 mol desse sulfato de potássio. E o outro que ele não deu no exercício, nós encontramos na reação. 2 mol. Beleza. Isso aqui foi feito para encontrar o produto. Isso aqui que eu faço com vocês, explicando, é para encontrar o produto, que é o encontro de cargas opostas entre as substâncias. Tranquilo? E agora, pegar os dados do enunciado e converter as concentrações em mols. O que é que ele deu para nós lá? Quem lembra do print? Ele deu que 100 ml do ácido sulfúrico, aqui, ó, do ácido, olha o que é que ele deu. Volume do ácido, 100 ml. Molaridade do ácido foi de quanto? 0,2. 0,2 mol por litro. O que é que você tem que encontrar? Número de mols do ácido. Para trazer para cá, ó. Para trazer para cá. Ok? Olha o número de mols do ácido. O que é que você tem? Molaridade do ácido é igual ao número de mols do ácido dividido pelo volume do ácido em litros. Vamos lá. Quanto que é a concentração do ácido? 0,2. 0,2. Número de mols do ácido, repete. Volume do ácido em litros dividido por 1000. Corta 2 zeros de lá e 2 de cá. 1 por 10. 0,1. Resolvendo isso aqui, o número de mols do ácido é igual a quanto? Ok? Veja aí na calculadora. Ajuda o JP, por favor. Certo? Beleza. Obrigado, João. 0,02 mol. Então, eu trago para cá, ó. 0,02 mol. O que, é que você achou? Do ácido, número de mols do ácido. Tá aqui. Ácido sulfúrico, o número de mols dele. Agora ele perguntou desse KI? Não, ele perguntou a concentração desse sulfato de potássio formado. Então, olha o que, é que você vai fazer? Passa para cá e coloca o X. Ele não quer esse. No exercício anterior, pediu dessa substância que estava aqui como a base. Agora ele falou assim, qual é a concentração do sulfato de potássio formado após a mistura? Então, eu vou aonde está o sulfato de potássio formado. Se eu quisesse do ácido iodídrico, HI, seria o X lá para embaixo. Então, ó, 1 vezes X, multiplicando cruzado, ó, 1 vezes X. 1 vezes X. Multiplicando cruzado vai dar X. 0,02, ó, vezes 1. Tá? Vê que esse termo aqui não foi preciso usar. 1 vezes X dá X. 0,02 vezes 1 vai dar 0,02 mol de quem? Do K2SO4. O
que é que você achou aqui? O número de mols do K2SO4. Ó, X aqui vale 0,02. Qual é a proporção aqui que você tem? Ó, 1 e 1. Tá? A proporção aqui foi 1 para 1. Gente, isso aqui é interessante, viu? Ajuda demais. Ó, proporção 1. Então, qual o valor encontrado? 0,02. O X aqui vai ter o mesmo valor, porque o coeficiente desse aqui, ó, também é 1 igual a esse. Terminou a continha? Não. O que é que ele quer? A concentração final, após a mistura dos dois. Então, vamos lá. Concentração é igual número de mols dividido pelo volume. E o que é esse produto aqui? Ele é um sal. É sulfato de potássio. Vamos lá. Concentração desse cara. Número de mols dele encontrado. 0,02. Volume. Volume. Aqui é o volume do início, que é 100, mais o volume que foi dado no enunciado dele. Quantos? Não foi 200? Tá lembrados? Que foram misturados 100 do ácido mais 200 ml do sulfato de potássio. Pode ver lá que ele diz que com uma solução de 200 ml do iodeto de potássio. Que foi aqui 200 ml do iodeto de potássio. Desse cara aqui. O iodeto de potássio. Não foi nem aquele cara lá, não. Vamos rever aqui o que é que nós... do enunciado. Com 200 ml de uma solução de iodeto de potássio. Determine a molaridade, ele pede para determinar a molaridade do sulfato de potássio. Ok? Então, até aqui nós vamos ter que deletar. Porque o volume não foi 200 ml dele. Foi, na verdade, 200 ml do iodeto de potássio. Então, aqui foi fornecido 200 ml do iodeto de potássio. Desse aqui. E não daquele como eu pensei ali. Então, o X vai cair para cá. Ok? O X vai cair para cá. 1 vezes X, ó, e 0,02 vezes 2 mol. Entendido, gente? Aí como é que foi o esquema? Sim, né? É uma questão só de interpretação aí. De estar lendo aqui o enunciado. Beleza. Então vamos determinar a concentração do cara lá. Aqui você tem 1 vezes X vai ser igual a X. 0,02 vezes 2. Então, você vai ter o quê? 0,04. Né? Esse vezes esse, 0,04 mol de quem? Do KI. Você achou a quantidade em mols do KI. Beleza. E agora? Essa quantidade aqui é dele, mas ele tem a concentração lá do outro. Então, qual é o volume que eu tenho aqui? 200 ml. Então, se eu for achar a concentração desse aqui, tá? Eu tenho o número de mols dividido por 200 ml. Mas ele quer a concentração do sulfato de potássio. Ele quer a concentração de fato desse cara aqui. Só que os 200 ml que eu estou analisando era do KI, e não lá do K2SO4. Determine a molaridade do sulfato de potássio. Beleza. Então, vamos lá.
Estou vendo aqui a questão que eu tirei aqui da net e tem uma falha aqui cometida, né, pelo autor aqui, não o Zé Antônio. Deu 0,2 e ele quer do potássio, do sulfato de potássio. Então, nós estamos corretos. Mesmo que aos 200 ml aqui, tranquilo. Então, se aqui é 2, dobrou. E aqui, se eu colocar o Y, se eu puxar aqui, para achar de quanto? Deixar o X quieto aqui, né, gente? O X aqui foi o número de mols aqui encontrado do KI. Beleza. Não vai ser usado? Não vai. Não precisa. Só se ele quiser saber a concentração do KI. Né, que ele pode pedir no exercício. Seria esse mol dividido por 0,2 litros. Mas do Y aqui, que é do K2SO4, nós estávamos o quê? Correto. E ele fez o KI no lugar desse, o autor. Então, vamos lá. Molaridade, né, desse sal é igual ao número de mols encontrado, que era 1. A gente encontrou quanto? 0,02. Tá? Não era o mesmo valor? 1 para 1. Essa continha que nós fizemos, encontramos o Y sendo igual a 0,02 mol. O Y, tá? Que está aqui nessa continha, que é Y vezes 1 da Y. 1 vezes 0,02, 0,02. E aí você divide isso aqui pelo volume, que é 200 mais 100. Né? Deixa eu colocar aqui. 100 mais 200. Isso em mililitros. Então, fazendo a continha, é igual a 0,02 dividido por 100 mais 200, 300. Dividido por 1.000, 0,3 litros. Divide isso aqui para nós, por favor. O que é esse 0,3? É o volume em litros. 100 do primeiro, mais 200 ml, não dele. Os 200 ml do KI, que quando somado tudo, eu tenho um volume de 300 mililitros, correspondendo a 0,3 litros. E deu quanto agora? 0,07. Pronto, então aqui deu 0,067, né? 0,067. Aproximadamente, 0,067. O quê? Mol por litro. Essa é a concentração de quem? Do K2SO4 pedido. Pronto. Chegamos ao finalzinho da questão. Teve uma confusãozinha no meio, deu. Por quê? Ele calculou o KI como se fosse esse. Entendeu? Então, esses 200 ml é usado para determinar o que? A concentração do produto formado, como eu disse para vocês. O que estão depois da setinha é produto. E para poder trabalhar com volume relacionado a estas substâncias que são formadas, eu tenho que somar os volumes iniciais das duas. Ó. 200 com mais 100 do ácido. Tá? Deu quanto no volume total? 300. E o que é 300 ml? 0,3 litros. Divide, achou a concentração do sulfato de potássio. 0,067. Tranquilo, turma? E aí? Dá para caminhar, né? 2 exercícios feitos, olha o print. 2 exercícios bem feitos com vocês, além de toda a explicação detalhadamente de como você montar a equação, balancear e trabalhar nessa proporção em número de mol. Tá joia? Por aqui nós encerramos a aula de hoje. Sugestão que vocês peguem esses 2 exercícios aqui trabalhados, façam ele aí no caderno. De uma maneira que você vai, com certeza, incorporar este entendimento. Você vai ter que fazer para poder desenvolver as habilidades. E não achar que por aqui está ótimo. Tranquilo? Beleza. Um bom dia aí para vocês.